Rafael Monteiro atravessou as portas automáticas do Hospital Santa Cecília, como se o próprio prédio lhe devesse obediência. A chuva de fim de tarde escorria de seu sobretudo escuro, marcando o mármore claro com gotas pesadas, enquanto 2 seguranças tentavam acompanhar seus passos largos sem ousar tocá-lo. Seu rosto, conhecido em capas de revistas financeiras, estava fechado numa fúria silenciosa, mas seus olhos denunciavam algo mais perigoso que raiva. Havia medo, embora ele jamais admitisse, um medo antigo de ter sido enganado outra vez por alguém que um dia chamara de esposa. A recepcionista ergueu os olhos apenas por um segundo antes de reconhecer aquele homem que comprava empresas como quem assinava cartões de aniversário. Rafael não esperou ser anunciado. Colocou a mão sobre o balcão e perguntou por Helena Duarte com uma voz baixa, tão controlada que parecia cortar o ar. Quando a jovem hesitou, ele repetiu o nome, e dessa vez havia uma ameaça fria por trás de cada sílaba. No corredor ao lado, enfermeiras diminuíram o passo. Médicos trocaram olhares tensos e o hospital inteiro pareceu compreender que uma tempestade maior que a chuva acabava de entrar. No terceiro andar, atrás de uma porta branca com luzes discretas no teto, Helena Duarte respirava como se cada sopro fosse uma negociação com o próprio corpo. O parto dos trigêmeos havia terminado fazia poucos minutos, e o cansaço cobria sua pele como uma névoa pálida. Mesmo assim, havia dignidade em seu rosto molhado de suor, uma força que não se curvava nem diante da dor. Quando a enfermeira Lúcia ajeitou o lençol sobre seus ombros, Helena abriu os olhos e sussurrou que os bebês precisavam ficar juntos. Era médica demais para ignorar riscos, mãe demais para aceitar distância. Rafael ouviu o choro antes de ver qualquer coisa. 3 vozes minúsculas atravessaram o corredor da maternidade, frágeis e persistentes, como se protestassem contra um mundo que ainda não aprendera a receber. Las. Ele parou por um instante, e o advogado que vinha atrás quase esbarrou em suas costas. A raiva que o trouxera até ali se reorganizou dentro dele, procurando um alvo claro, mas encontrou apenas aquele som impossível. Não era o choro de uma criança qualquer. Era um chamado que entrava em sua memória e mexia em lugares que ele mantinha trancados. Arthur Valença, diretor do hospital, surgiu no corredor com o jaleco impecável e o sorriso polido de quem fazia da autoridade uma segunda pele. Tentou interceptar Rafael com frases sobre protocolos, privacidade e necessidade de calma. Mas o bilionário o encarou como se cada palavra fosse uma moeda falsa lançada sobre a mesa. Arthur conhecia homens poderosos, atendia famílias poderosas e vendia discrição como virtude profissional. Ainda assim, diante de Rafael Monteiro, sentiu o chão perder firmeza. Não era respeito o que havia entre eles. Era uma disputa antiga pelo controle da verdade. "Quero ver Helena", disse Rafael, sem elevar a voz. Arthur respondeu que a paciente acabara de passar por um procedimento delicado e que qualquer visita precisava ser autorizada. Rafael aproximou-se um passo e seus seguranças permaneceram imóveis atrás dele, obedecendo a uma ordem que não precisou ser dita. "Autorizada por quem, doutor? Pelo senhor, pelo conselho, ou por alguém que tem medo do que eu possa descobrir aqui dentro?" A pergunta ficou suspensa no corredor, e Lúcia, parada junto à porta, baixou os olhos com o rosto tenso demais para esconder inquietação. Helena reconheceu a voz dele antes de vê-lo. Seu corpo ainda tremia pelo esforço do parto, mas seu coração assumiu um ritmo diferente, mais antigo que a dor. Rafael. O nome não saiu de sua boca, ficou preso na garganta, como uma cicatriz que se recusava a abrir novamente. Durante meses ela imaginara esse encontro de muitas formas, nenhuma delas naquela cama, frágil aos olhos dos outros, com 3 crianças recém-nascidas entre os dois. Fechou os dedos no lençol e prometeu a si mesma que, mesmo exausta, não permitiria que ele chegasse como dono. Quando Rafael entrou, a primeira coisa que viu foi Helena. Não a mulher elegante que circulava ao seu lado em jantares de negócios, nem a esposa silenciosa que assinara o divórcio sem pedir nada além do próprio sobrenome de volta. Viu uma mulher pálida, ferida pelo esforço, mas com os olhos erguidos como lâminas. O choque não o tornou gentil. Tornou-o mudo. Ele queria acusá-la, exigir explicações, dizer que ela não tinha o direito de esconder uma gravidez.
Mas as palavras morreram quando Lúcia empurrou o berço triplo para mais perto da cama. Os 3 bebês estavam embrulhados em mantas claras, pequenos demais para carregar qualquer culpa, mas grandes o suficiente para destruir todas as certezas de Rafael. Um deles tinha a dobra firme entre as sobrancelhas, a mesma expressão séria que sua mãe dizia que ele possuía desde criança. Outro abriu a mão minúscula, revelando dedos longos, iguais aos dos Monteiro nas fotografias antigas guardadas na mansão. A terceira, a menor, virou o rosto para a luz, e Rafael viu o formato do queixo que ele encontrava no espelho todas as manhãs, agora suavizado por uma inocência intolerável. Ninguém precisou dizer nada. A verdade estava ali, respirando em 3 ritmos frágeis, ocupando o espaço que antes pertencia ao orgulho. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido por uma notícia física. Helena observou a transformação com uma dor seca no peito. Durante 8 meses, ela carregara não apenas os filhos, mas também a certeza de que o pai deles jamais viria. Agora ele estava ali, elegante, rico, furioso, tardiamente humano. Ela sentiu vontade de chorar, mas se proibiu. Já havia chorado o suficiente por homens que confundiam silêncio com culpa. Eles são seus, disse Helena, antes que ele perguntasse. A voz saiu baixa, mas firme, atravessando a sala com a precisão de uma sentença. Rafael fixou nela os olhos escuros, tentando encontrar fraude, cálculo ou vaidade, qualquer coisa que confirmasse a narrativa que o mantivera de pé desde o divórcio. Só encontrou cansaço e uma tristeza que não pedia piedade. Por que não me contou? A pergunta veio áspera, carregada de acusação. Helena respirou fundo, olhou para os filhos e respondeu que havia contado. Contou mais de uma vez. Alguém decidiu que ele não deveria ouvir. Arthur entrou logo depois, rápido demais, como quem temia perder o controle da cena. Disse que Helena precisava descansar, que aquela conversa deveria acontecer depois, que Rafael estava emocionalmente abalado. Helena virou o rosto para ele com uma calma que fez o médico desviar os olhos. Doutor Arthur, o senhor sabe melhor do que ninguém quantas vezes pedi que meus exames fossem encaminhados ao endereço da família Monteiro. O silêncio que se seguiu foi pequeno, mas suficiente para Rafael notar. Arthur não negou de imediato. Procurou uma frase, e esse intervalo revelou mais que uma confissão mal preparada. Rafael olhou do diretor para Helena, e a fúria encontrou novo formato. Não era mais contra ela, embora seu orgulho lutasse para preservar essa versão. Havia algo podre naquele corredor limpo, algo escondido atrás de crachás, assinaturas e portas fechadas. O bilionário conhecia a corrupção quando havia, mesmo vestida de protocolo médico, havia construído seu império vencendo homens que sorriam enquanto falsificavam balanços, e agora a mesma lógica parecia ter invadido o nascimento de seus filhos. A diferença era que, desta vez, a fraude tinha o rosto pálido de Helena e 3 respirações recém-chegadas. Helena notou a mudança nele, mas não se permitiu esperança. Esperança fora a primeira armadilha de seu casamento, a crença de que Rafael, por trás da frieza, escolheria ouvir antes de julgar. Quando as acusações surgiram, quando fotografias distorcidas e mensagens incompletas chegaram às mãos dele, ela tentou explicar. Ele preferiu a versão conveniente, aquela em que a esposa era ambiciosa, emocional demais, incapaz de suportar a pressão do nome Monteiro. Rafael não gritara no dia do divórcio, apenas encerrara tudo com a eficiência cruel de quem demite alguém de sua própria vida. Você desapareceu, ele disse, como se ainda precisasse defender o passado. Helena soltou uma risada breve, quase sem som, e a enfermeira Lúcia abaixou a cabeça para esconder a emoção. Eu fui expulsa, Rafael, não por seguranças, não na frente dos empregados, mas por um sistema inteiro construído para me convencer de que eu não tinha lugar. Suas contas foram bloqueadas, minhas ligações deixaram de ser atendidas. Seu advogado disse que qualquer contato direto seria tratado como assédio. Depois descobri que estava grávida. Tentei avisar. A cada tentativa, uma porta fechava. Rafael sentiu uma contração no peito que não combinava com sua postura de homem invencível. Lembrou-se de mensagens que nunca respondera porque nunca as recebera, de documentos entregues por intermediários, de seu pai dizendo que Helena havia escolhido dinheiro e distância.
Augusto Monteiro sempre falava com a tranquilidade de quem moldava o mundo à própria conveniência. Rafael, na época, aceitara aquela tranquilidade como prova. Agora, diante de Helena, percebia que talvez tivesse confundido segurança com manipulação. Essa possibilidade era intolerável, porque transferia parte da culpa para onde ele menos queria olhar, para dentro de si mesmo. Um dos bebês resmungou e Helena tentou se mover apesar da dor. Lúcia se adiantou, pegou o menino com cuidado e o colocou perto da mãe. O pequeno parou de reclamar ao sentir o calor dela, e Rafael observou aquela cena com uma reverência que o surpreendeu. Nunca pensara em si mesmo como pai. A paternidade, para ele, sempre fora uma extensão abstrata do legado, algo discutido por advogados, conselhos e famílias com sobrenomes gravados em prata. Ali, porém, legado era uma boca minúscula procurando leite, uma mão fechada contra o mundo, uma dependência absoluta. Helena beijou a testa do filho e não olhou para Rafael quando falou. Eles nasceram antes do previsto, mas são fortes. Mateus, Tomás e Clara. Escolhi os nomes sozinha porque precisei fazer tudo sozinha. A última frase não veio como ataque, e talvez por isso o atingiu mais fundo. Rafael repetiu os nomes mentalmente, como se cada um abrisse uma porta que ele não sabia existir. Mateus, Tomás, Clara, 3 vidas com sobrenome ainda incerto, 3 crianças que haviam passado meses sob o coração de uma mulher que ele condenara sem julgamento. Arthur pigarreou e sugeriu novamente que todos saíssem. Rafael não se moveu. Pela primeira vez desde que entrara, falou sem olhar para Helena. Quero cópias de todos os registros, exames, admissões, autorizações e comunicações ligadas a esta paciente desde o primeiro atendimento. Arthur respondeu que isso exigiria autorização formal e que os arquivos estavam protegidos por sigilo. Helena abriu os olhos com um brilho cansado. Eu autorizo. A frase desmontou a barreira antes que Arthur terminasse de levantá-la. Rafael então virou-se para ele, e sua voz ganhou a frieza empresarial que arruinara muitos adversários. Comece agora. O diretor hesitou apenas um segundo, mas Rafael o viu. Helena também. Lúcia, que conhecia corredores, plantões e sussurros de arquivo, apertou os lábios como alguém prestes a decidir entre a prudência e a consciência. Durante semanas ela observara prontuários mudarem de lugar, ligações serem transferidas para ramais errados, pedidos de Helena desaparecerem sem resposta. Não possuía provas completas, apenas fragmentos, mas fragmentos às vezes bastavam para iniciar uma queda. Ao olhar para os bebês, Lúcia soube que o medo de perder o emprego era pequeno diante da vergonha de permanecer calada. Senhor Monteiro, ela disse, com a voz baixa, há documentos que talvez não estejam mais no sistema principal. Arthur virou-se para ela com o rosto endurecido. Enfermeira, cuidado com o que está insinuando. Lúcia empalideceu, mas não recuou. Não estou insinuando nada, doutor. Estou dizendo que arquivos de pré-natal podem ter sido transferidos para a ala administrativa sem justificativa. Helena fechou os olhos por um instante, sentindo a primeira rachadura real naquele muro invisível. Rafael observou a enfermeira como avaliaria uma testemunha decisiva. Não com ternura, mas com atenção absoluta. O advogado de Rafael, Marcelo Siqueira, finalmente entrou na sala, segurando uma pasta contra o peito e exibindo a expressão desconfortável de quem havia sido arrastado para uma guerra sem mapa. Rafael deu uma ordem curta para que ele preservasse legalmente todos os registros do hospital ainda naquela noite. Marcelo tentou perguntar se o caso envolvia a família, mas parou ao ver os bebês. A semelhança era evidente demais para qualquer profissional do direito fingir cautela. Ele assentiu, já calculando petições, notificações e riscos de exposição pública, enquanto Rafael permanecia estranhamente imóvel ao lado do berço. Helena não gostou daquela movimentação. Por mais que precisasse de proteção, reconhecia o perigo de Rafael transformar a verdade em mais uma aquisição. Ele agia como se bastasse convocar advogados para reparar meses de abandono, como se a dor dela fosse uma cláusula mal redigida. Rafael, ela disse, e o nome dele fez todos se calarem. Meus filhos não são uma disputa patrimonial. Não vou permitir que você use poder para substituir responsabilidade. Ele a encarou e, pela primeira vez, não respondeu de imediato.
Havia naquela frase uma autoridade que dinheiro algum poderia comprar. Eu não vim para tomar nada, disse ele, embora soubesse que chegara exatamente com essa intenção. Helena percebeu a contradição antes dele e sustentou seu olhar. Você veio furioso porque pensou que eu escondi algo seu, mas filhos não são propriedade, Rafael. Eles são pessoas. Se quiser estar perto, vai ter que aprender a chegar sem invadir. A sala ficou densa. Rafael sentiu a humilhação subir, mas junto dela veio uma clareza amarga. Helena, exausta numa cama de hospital, parecia maior que todos os homens engravatados reunidos no corredor. A porta se abriu outra vez e uma mulher elegante surgiu com um guarda-chuva fechado na mão. Embora ninguém soubesse como havia passado pela recepção tão rápido, Beatriz Monteiro, irmã de Rafael, tinha olhos atentos e uma lealdade que nunca fora cega. Ao ver Helena, levou a mão à boca, e ao ver os bebês, seu rosto mudou da surpresa para a tristeza. Ela não perguntou se eram de Rafael. Apenas aproximou-se devagar, como quem entra numa capela depois de chegar tarde demais para impedir uma tragédia. Helena, eu não sabia, ela murmurou, e dessa vez Helena acreditou. A presença de Beatriz complicou o silêncio de Rafael. Sua irmã fora uma das poucas pessoas que jamais atacara Helena, embora também não tivesse conseguido defendê-la da força de Augusto. Beatriz olhou para Rafael com uma censura silenciosa. Depois encarou Arthur de modo tão firme que o diretor pareceu envelhecer alguns anos. Papai sabe? Perguntou ela. Rafael não respondeu. Não precisava. Se Augusto ainda não soubesse, saberia em minutos. E quando ela soubesse, a verdade deixaria de ser uma questão familiar para se tornar uma ameaça ao império que ele governava das sombras. Helena sentiu uma pontada de medo ao ouvir aquela pergunta, não por si mesma, mas pelos filhos. Augusto Monteiro nunca gritava, nunca ameaçava abertamente, nunca precisava sujar as mãos para obter obediência. Ele destruía reputações com telefonemas, transferia médicos, encerrava contratos, fazia pessoas sensatas duvidarem da própria memória. Se havia bloqueado Rafael no passado, tentaria bloquear as crianças no futuro. Ou pior, usá-las como peças em seu tabuleiro familiar. Helena olhou para Mateus adormecido em seus braços e compreendeu que o parto havia terminado, mas a batalha verdadeira acabava de começar. Rafael percebeu o medo dela, e algo em sua expressão se fechou de um modo diferente. Não era a velha arrogância, era uma decisão. Ninguém vai tocar neles, disse ele. Helena ergueu os olhos, cansada demais para aceitar promessas vazias. Você não sabe contra quem está falando. Rafael respondeu com um brilho sombrio. Sei melhor do que você imagina. Mas enquanto dizia isso, uma parte dele reconhecia a mentira. Ele conhecia o empresário Augusto, o patriarca, o estrategista. Talvez jamais tivesse conhecido o homem capaz de apagar uma gravidez para preservar controle sobre um filho adulto. Do corredor veio o som de passos apressados e vozes abafadas. A notícia já corria pelo hospital, distorcendo-se a cada porta. O bilionário na maternidade, a ex-mulher em trabalho de parto, 3 bebês, o diretor nervoso. Rafael sabia como boatos se comportavam, sabia que até o amanhecer alguém venderia uma versão à imprensa. Arthur também sabia, e por isso seu olhar se tornava cada vez mais perigoso. Helena observou os homens calculando danos, mas sua própria prioridade era mais simples e mais sagrada. Clara precisava ser avaliada outra vez. A menina respirava com esforço leve. Como médica, Helena notou antes de todos. Chamou Lúcia, que pegou Clara com cuidado e verificou sua coloração. O pequeno alerta mudou a sala inteira. Rafael deu um passo instintivo, mas Helena ergueu a mão. Deixa a equipe trabalhar. Não era rejeição, era ordem clínica. Ele obedeceu. Para um homem acostumado a comandar, aquele gesto teve o peso de uma iniciação. Observou Clara ser levada para perto do equipamento de monitoramento, sentindo uma impotência quase física. Todo o seu dinheiro, suas torres, seus contratos, nada disso fazia uma respiração infantil se tornar mais estável. Helena acompanhou cada movimento da enfermeira com os olhos de mãe e de médica, dividida entre o instinto de levantar e o conhecimento de que seu corpo não permitiria. Rafael viu a luta dela e compreendeu que a força de Helena nunca fora barulhenta. Ela não precisava humilhar ninguém para dominar uma sala.
Bastava saber o que importava. Lúcia informou que Clara precisava de observação no berçário neonatal, nada extremo, mas prudente. A palavra prudente não confortou Rafael. Para Helena, significava vigilância. Para ele, soava como ameaça. Quando Clara foi levada, o silêncio deixou um vazio onde antes havia 3 respirações. Helena fechou os olhos, e uma lágrima escapou apesar de seu esforço. Rafael viu e teve vontade de tocá-la, mas não ousou. Havia perdido esse direito muito antes daquele dia. Aproximou-se apenas o suficiente para falar baixo. Vou descobrir tudo. Helena abriu os olhos, e a dor nela vinha misturada a uma lucidez impiedosa. Descubra por eles, Rafael. Não por orgulho ferido. Não para provar que também foi vítima. Faça isso porque 3 crianças acabaram de nascer num mundo que já tentou apagá-las. A frase o atravessou com uma precisão que nenhum inimigo conseguirá alcançar. Rafael olhou para Mateus e Tomás, pequenos no berço, depois para a porta por onde Clara saíra. Pela primeira vez em anos, o nome Monteiro não lhe pareceu uma coroa, mas uma dívida. Do lado de fora, Arthur falava ao telefone em voz baixa, escolhendo palavras cuidadosas demais. Beatriz se afastara para impedir jornalistas. Marcelo preparava medidas urgentes. Lúcia buscava coragem para revelar mais. No centro de tudo, Helena permanecia deitada, frágil e inabalável, guardando o início de uma verdade que ninguém poderia enterrar outra vez. Rafael saiu da sala sem bater a porta, mas cada pessoa no corredor sentiu que algo havia mudado. A tempestade que entrara no hospital, procurando culpados, agora tinha direção. Ele parou diante de Arthur, que encerrou a ligação com pressa. Nenhum registro será alterado, removido ou corrigido sem cópia preservada, disse Rafael. O diretor tentou sorrir. Claro, senhor Monteiro. Rafael inclinou a cabeça, como se aceitasse a resposta, mas seus olhos diziam o contrário. Se meus filhos correrem risco por causa de uma mentira, doutor, não haverá cargo, conselho ou sobrenome capaz de protegê-lo. Dentro do quarto, Helena ouviu apenas partes da ameaça, mas não se sentiu segura. Conhecia o perigo de trocar um poder por outro, ainda que esse novo poder dissesse estar do seu lado. Segurou Tomás junto ao peito, enquanto Mateus dormia ao seu lado, e pensou em Clara sob luzes frias no berçário. Seus filhos haviam nascido no dia em que a verdade decidiu respirar. Mas respirar ainda não era viver sem medo. Helena fechou os olhos, não para descansar, e sim para reunir forças. Quando voltasse a abri-los, não seria apenas mãe, seria adversária. O amanhecer chegou ao Hospital Santa Cecília com uma claridade fria, espalhando reflexos azulados pelos vidros da maternidade e fazendo o silêncio parecer mais pesado que a noite anterior. Helena não havia dormido de verdade. Fechara os olhos em pequenos intervalos, sempre despertando com a sensação de que alguém poderia levar seus filhos se ela relaxasse por tempo demais. Mateus e Tomás repousavam no berço ao lado, enquanto Clara permanecia no berçário neonatal sob observação. O corpo de Helena pedia repouso, mas sua mente trabalhava como uma sala de emergência lotada. Rafael passara a madrugada no corredor reservado, cercado por advogados, seguranças e telefonemas interrompidos antes que virassem explicações completas. Para qualquer pessoa que o visse de fora, ele parecia no comando, ainda impecável, apesar das horas sem descanso. Por dentro, no entanto, cada nova informação o fazia sentir que caminhava sobre um piso de vidro. A equipe jurídica descobrira lacunas estranhas nos registros de entrada de Helena, pedidos duplicados, autorizações sem assinatura reconhecível e mensagens de contato arquivadas em pastas administrativas que não deveriam existir. Nada era prova final, mas tudo tinha cheiro de mentira organizada. Marcelo Siqueira colocou diante dele uma primeira lista de irregularidades, com a cautela de quem sabia estar tocando numa ferida familiar. Havia 3 solicitações formais feitas por Helena durante a gestação, todas registradas como encaminhadas à residência principal dos Monteiro, embora nenhum comprovante de recebimento aparecesse no arquivo. Também existiam 2 tentativas de contato com o escritório privado de Rafael, marcadas como respondidas por um assessor que fora demitido meses antes. Rafael leu cada linha sem piscar. Quanto mais via, menos conseguia sustentar a imagem confortável de Helena como a mulher que escolhera esconder tudo.
Helena recebeu a visita dele quando Lúcia terminava de ajudá-la a sentar. A enfermeira percebeu a tensão no ar e permaneceu por perto, fingindo organizar medicamentos, como se seu corpo pequeno pudesse servir de barreira caso a conversa virasse disputa. Rafael entrou sem os seguranças, gesto que talvez pretendesse parecer humilde, mas sua presença ainda ocupava o quarto com força excessiva. Trazia uma pasta escura na mão. Helena olhou para ela antes de olhar para ele, reconhecendo o modo como homens poderosos costumavam transformar sentimentos em documentos. "Preciso falar com você", disse Rafael. Helena ajeitou o cobertor sobre as pernas e respondeu que ele podia falar, mas não podia decidir nada sozinho. A frase tocou nele como uma advertência. Rafael colocou a pasta sobre a mesa, sem abri-la. Seus olhos foram até Mateus, que dormia com a boca entreaberta, depois até Tomás, enrolado na manta como se protestasse contra a luz. Clara continuava ausente, e essa ausência dava ao quarto uma incompletude dolorosa. Rafael respirou devagar, escolhendo palavras que não parecessem ordens. "Quero garantir a segurança de vocês 4. Helena sustentou o olhar dele, cansada demais para jogos e lúcida demais para a gratidão apressada. "Segurança não é cercar uma mulher parida com advogados e motoristas, Rafael. Segurança é saber quem falsificou meus pedidos, quem bloqueou minhas ligações, quem decidiu que eu deveria atravessar a gravidez sozinha." Ele aceitou a resposta em silêncio, embora sua expressão endurecesse. Não por raiva dela, mas porque cada frase apontava para uma direção que ele evitara durante toda a vida. A sombra de Augusto Monteiro entrava no quarto sem precisar abrir a porta. Rafael abriu a pasta apenas depois de alguns segundos. Mostrou a Helena cópias preliminares de registros recuperados e ela reconheceu datas como quem revisita corredores de uma prisão. Lembrou-se do primeiro exame confirmado, da mão tremendo sobre o ventre ainda discreto, da esperança absurda de que a notícia faria Rafael ouvi-la. Lembrou-se das secretárias frias, dos e-mails devolvidos, da carta registrada que jamais teve resposta. Enquanto Rafael falava sobre inconsistências, Helena revivia cada tentativa como uma pequena humilhação. Não era apenas abandono, era uma sequência metódica de apagamentos. "Eu fui ao seu antigo escritório", ela disse, tocando a borda da folha com dedos frágeis. "O homem na recepção me reconheceu, mas disse que eu não tinha autorização para subir. Depois recebi uma notificação do seu advogado dizendo que qualquer aproximação seria interpretada como tentativa de extorsão emocional." Rafael franziu a testa. "Nunca autorizei isso." Helena soltou o ar devagar. "Eu sei agora. Na época, eu só sabia que meu marido acreditava mais em carimbos do que na mulher que dividiu a cama com ele durante 3 anos. A palavra marido pareceu ficar presa entre eles. Rafael desviou os olhos e Helena percebeu que ele não estava acostumado a sentir vergonha sem transformá-la em irritação. Isso por si só já era uma mudança, mas não bastava. Não depois de meses em que ela aprendera a montar móveis de bebê sozinha, a esconder inchaços sob jalecos largos, a trabalhar até o limite para pagar consultas fora do alcance dos Monteiro. Rafael podia estar ferido pela manipulação, mas ela estivera ferida pelo abandono real, e nenhuma descoberta documental apagaria o peso das noites em que chorou sem testemunhas. Lúcia entrou com notícias de Clara, e a conversa parou como se alguém tivesse retirado o ar do quarto. A menina permanecia estável, ainda sob oxigênio leve, sem sinal de agravamento. Helena fechou os olhos e agradeceu com uma voz tão baixa que Rafael quase não ouviu. Ele quis perguntar se podia ver bola, mas a pergunta travou dentro dele. Não sabia que direito tinha. Lúcia percebeu, talvez por hábito de observar famílias quebradas em salas brancas, e disse que os pais poderiam ir ao berçário mais tarde, desde que Helena fosse levada em cadeira de rodas. Pais. A palavra atingiu Rafael de modo estranho. Não era título de conselho, nem sobrenome em contrato, nem posição herdada. Era uma função que começava antes de qualquer mérito. Helena também ouviu, e seus dedos se fecharam sobre o lençol. Por mais que se ressentisse, não podia negar que Rafael era pai dos 3. Mas ser pai no sangue era apenas uma porta. Entrar por ela exigia mais do que choque e culpa. Exigia presença, paciência
e a capacidade de ouvir o choro de uma criança sem tentar calar o mundo inteiro à força. Na mesma manhã, Augusto Monteiro chegou ao hospital sem pressa, como se o prédio tivesse preparado o tapete invisível de sua autoridade. Usava um terno cinza de corte perfeito, bengala de madeira escura e uma expressão de serenidade tão bem construída que parecia insulto. Funcionários se afastaram com respeito automático. Alguns conheciam suas doações antigas à instituição, outros conheciam apenas o tipo de poder que dispensa apresentações. Arthur Valença encontrou-o perto do elevador privativo e, por um momento, os dois homens trocaram um olhar que dizia mais que qualquer cumprimento público permitiria. Rafael soube da chegada do pai antes de vê-lo. Beatriz enviou uma mensagem curta, apenas 3 palavras. Ele está aqui. O bilionário fechou a mão em torno do celular e sentiu algo quase infantil subir pelo peito, uma mistura de desafio e ressentimento. Durante décadas, Augusto havia sido a medida pela qual Rafael julgava todos os homens, inclusive a si mesmo. Forte, estratégico, impiedoso quando necessário. Agora, aquela imagem começava a rachar. Se o pai tivesse mesmo participado do silêncio imposto a Helena, não seria apenas traição familiar, seria uma violência calculada contra 3 vidas ainda não nascidas. Augusto entrou no quarto sem pedir permissão, acompanhado por Arthur, e Helena sentiu imediatamente a temperatura emocional cair. Rafael se posicionou entre o pai e a cama, num gesto instintivo que não passou despercebido. Augusto olhou para os bebês com uma curiosidade controlada, quase clínica, antes de pousar os olhos em Helena. Minha cara, que situação delicada você criou. A frase carregava veneno em seda. Helena, que já havia enfrentado plantões caóticos e pacientes à beira do colapso, descobriu que ainda assim aquele homem conseguia despertar nela uma raiva mais fria que medo. Não criei situação alguma, respondeu Helena. Eu dei à luz meus filhos. O restante foi criado por quem preferiu mentira à conversa. Augusto sorriu de leve, como se admirasse a ousadia de uma criança. Rafael, precisamos ser racionais. A imprensa descobrirá em horas, talvez minutos, 3 crianças nascidas de um casamento encerrado, uma ex-esposa sem acordo financeiro expressivo, documentos confusos, antes que o escândalo fuja ao controle. Devemos estabelecer uma narrativa. Helena ergueu o queixo. Narrativa é o nome elegante que o senhor dá quando quer substituir a verdade por conveniência. Arthur pigarreou, tentando assumir o papel de mediador técnico. Disse que o hospital cuidaria da privacidade de Helena, mas que certas informações precisavam ser administradas com responsabilidade. Rafael olhou para ele com desprezo contido. Administradas por quem? Pelo mesmo setor onde pedidos dela desapareceram. Arthur abriu a boca, mas Augusto ergueu uma mão mínima, e o diretor se calou. O gesto não passou despercebido por ninguém. Helena viu. Rafael viu. Até Lúcia, parada junto ao berço, viu e abaixou os olhos. Não por submissão, mas para memorizar exatamente a cena. Augusto voltou-se para o filho com paciência ensaiada. Você está cansado, Rafael, tomado por emoções compreensíveis. Esta mulher sempre soube como atingir seus pontos fracos. Rafael sentiu o velho mecanismo tentando funcionar, aquela voz paterna que transformava dúvida em obediência. Por um segundo, viu-se anos antes, recebendo dossiês sobre Helena, ouvindo acusações de ambição, vendo fotografias de encontros profissionais apresentadas como intimidade suspeita. Na época, não investigara porque acreditar no pai era mais fácil que encarar a possibilidade de amar alguém que não podia controlar. Agora, diante dos filhos, a facilidade parecia repugnante. Helena falou antes que Rafael respondesse. Senhor Augusto, o senhor pode me desprezar à vontade, mas não use meus filhos para disciplinar seu filho adulto. O velho patriarca voltou os olhos para ela, e pela primeira vez, a máscara perdeu um pequeno pedaço. Havia irritação ali, uma irritação de dono diante de algo que escapava. Você sempre teve uma opinião generosa sobre si mesma, doutora. Helena sorriu sem alegria. Não, eu apenas sobrevivi tempo suficiente para entender homens que chamam obediência de ordem e chamam crueldade de proteção familiar. Rafael sentiu orgulho dela, e isso o feriu porque o orgulho vinha tarde demais. Augusto percebeu a mudança no filho e decidiu atacar por outro ângulo. Falou de herança, de legitimidade,
de exames necessários, de cautela jurídica. Disse que crianças mereciam estabilidade e que estabilidade na família Monteiro exigia disciplina. Helena ouviu tudo sem alterar a expressão, mas por dentro avaliava cada palavra como médica avaliava sintomas. Augusto não perguntava pelo estado dos bebês, não perguntava por Clara. Não havia ternura, apenas gestão de risco. Foi então que ela compreendeu que ele não temia escândalo, temia perda de controle. Não haverá nenhum exame imposto sem meu consentimento legal, disse Helena. Rafael abriu a boca, talvez para dizer que também tinha direito, mas parou ao sentir o olhar dela. Era a primeira prova concreta de que aprendera algo em menos de 24 horas. Augusto notou e estreitou os olhos. Rafael, não permita que a culpa transforme você em refém. O filho respondeu devagar, como se cada palavra precisasse atravessar anos de condicionamento. Se houve culpa, pai, talvez ela tenha começado antes de mim. Talvez tenha assinatura, ramal, conta bancária e instruções vindas de alguém muito próximo. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que grito. Arthur moveu a mão até o bolso do jaleco, depois desistiu. Augusto não mudou a postura, mas seus dedos apertaram a bengala. Beatriz, que havia chegado à porta durante a discussão, viu o gesto e empalideceu. Ela conhecia o pai o suficiente para saber que aquela pressão mínima indicava fúria. Conhecia Rafael o suficiente para saber que ele acabara de atravessar uma linha da qual não voltaria intacto. Entre os dois homens, Monteiro, Helena estava na cama, mas não era ela a parte fraca da sala. Augusto finalmente sorriu, e o sorriso era cansado, quase compassivo. Você está cometendo um erro estratégico, meu filho. Rafael respondeu que talvez seu maior erro tivesse sido tratar a própria vida como uma reunião de estratégia. Helena desviou o olhar para os bebês, tentando esconder o impacto daquela frase. Não queria se comover. Não queria enxergar arrependimento onde talvez houvesse apenas choque. Ainda assim, algo nele parecia diferente. Uma fissura por onde a verdade começava a entrar. Augusto percebeu também, e por isso saiu sem despedida, levando Arthur consigo como quem retira uma peça do tabuleiro. Quando ficaram sozinhos, Rafael sentiu a exaustão cair sobre seus ombros. Helena observava os filhos, mas sabia que ele a fitava. Não espere que eu ache bonito você enfrentar seu pai uma vez, disse ela. Eu precisei enfrentá-lo grávida, sem seu nome, sem sua casa, sem seus advogados e sem seu olhar para me defender. Rafael aceitou o golpe. Não era injusto. Diga o que aconteceu depois que descobriu a gravidez. Helena pensou em recusar. Depois pensou em Clara, isolada no berçário, e nos arquivos que talvez ainda pudessem desaparecer. Então começou a contar. Contou sobre a primeira carta, escrita de madrugada, quando ainda acreditava que a notícia seria recebida com espanto e talvez alegria. Contou sobre a segunda, mais objetiva, acompanhada de exames. Contou sobre a visita ao escritório, a advertência jurídica, o bloqueio nas contas conjuntas que ainda cobriam seu plano médico, a proposta ofensiva de um intermediário oferecendo dinheiro para que ela deixasse o Estado. Rafael ouviu sem interromper. Cada detalhe encontrava uma memória equivalente em sua própria vida. Uma frase do pai, um documento assinado às pressas, uma ausência convenientemente explicada. Ela contou também sobre o hospital. Arthur fora cordial no início, talvez por respeito à sua formação médica, talvez por medo do sobrenome que ela ainda carregava em alguns registros. Depois, quando sua barriga cresceu e ela insistiu para que Rafael fosse notificado oficialmente, a cordialidade virou burocracia. Exames desapareceram, consultas foram remarcadas, uma assistente social fez perguntas invasivas sobre estabilidade financeira e intenção de requerer pensão. Helena não se abalara na frente deles, mas voltava para casa com o coração esmagado, mesmo forte. Uma mulher sozinha aprende a economizar lágrimas para sobreviver ao dia seguinte. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto raro de descontrole. Eu deveria ter procurado você. Helena respondeu sem suavizar. Sim, deveria. Ele assentiu. Eu deveria ter duvidado das acusações. Sim, deveria. Eu deveria ter lembrado quem você era. Helena ficou em silêncio por um instante, e esse silêncio foi pior que qualquer confirmação.
Por fim, disse que ele havia lembrado apenas do que convinha ao próprio orgulho. Rafael não se defendeu. A ausência de defesa não era redenção, mas era o primeiro sinal de que talvez ele entendesse a dimensão do dano. Mais tarde, Lúcia levou Helena ao berçário neonatal. Rafael caminhou ao lado da cadeira de rodas, sem tocar nela, respeitando uma distância que, para ele, parecia mais difícil que qualquer negociação hostil. Clara estava numa incubadora transparente, tão pequena que a manta parecia grande demais. A luz suave iluminava seu rosto, e o tubo de oxigênio desenhava uma linha frágil sob seu nariz. Helena colocou a mão no vidro, e seus olhos se encheram de uma ternura dolorosa. Rafael ficou atrás dela, paralisado pela descoberta de que o amor podia nascer sem pedir licença ao merecimento. Ela é forte, disse Helena, mais para si mesma que para ele. Rafael respondeu que parecia com a mãe. Helena não olhou para trás. Não use doçura como atalho. Ele recebeu a frase com um leve movimento da cabeça. Não estou tentando, só estou vendo. Pela primeira vez, a resposta não parecia calculada. Helena queria odiar aquela honestidade tardia, mas o berçário não era lugar para cultivar rancor em voz alta. Clara mexeu os dedos dentro da incubadora, e Rafael aproximou-se um passo. Não tocou no vidro. Apenas ficou ali, aprendendo a esperar. Do outro lado do hospital, Augusto e Arthur reuniram-se numa sala administrativa, onde as janelas permaneciam fechadas apesar do dia claro. Arthur suava discretamente. Disse que os registros antigos ainda poderiam ser ajustados, mas que a enfermeira Lúcia representava risco. Augusto ouviu com desprezo. Homens fracos sempre chamavam consequência de risco. Ordenou que nada fosse feito de modo grosseiro. Nenhuma demissão imediata, nenhum desaparecimento óbvio. A prioridade era criar dúvidas sobre Helena. Uma mulher cansada, emocional, recém-saída de parto, poderia ser retratada como instável se as palavras certas chegassem às pessoas certas. Arthur perguntou sobre Rafael, e Augusto olhou para a própria bengala como se ela contivesse uma resposta. Meu filho sempre volta à razão quando entende o custo de uma escolha, mas sua voz não tinha a mesma certeza de antes. Rafael não era mais apenas herdeiro, nem presidente do grupo, nem peça disciplinada pela culpa. Agora havia 3 crianças entre eles, e crianças alteram geometrias de poder. Augusto odiava variáveis que não podia comprar. Arthur, mais prático, temia documentos. Havia pagamentos registrados, favores concedidos, nomes de funcionários, e uma ordem verbal demais jamais protege quem deixa rastros digitais. No fim da tarde, Marcelo voltou ao quarto com notícias urgentes. A equipe havia localizado uma conta vinculada a uma consultoria fantasma que recebera valores do departamento filantrópico dos Monteiro e, semanas depois, repassara pagamentos a intermediários do hospital. Nada ainda ligava Augusto diretamente, mas o padrão era claro demais para ser coincidência. Rafael ouviu em silêncio, enquanto Helena segurava Tomás e observava Mateus dormir. Ela não demonstrou surpresa. Pessoas como Augusto raramente sujavam as mãos, disse. Marcelo pareceu desconfortável, mas Rafael apenas respondeu que mãos limpas também deixam impressões quando seguram cordas. Helena então impôs suas condições. Queria acesso integral aos registros médicos, proteção para Lúcia, comunicação direta sobre qualquer medida jurídica e nenhuma decisão pública envolvendo os bebês sem seu consentimento. Rafael aceitou uma a uma, embora cada aceitação desafiasse anos de hábito. Quando ela exigiu que os seguranças ficassem fora da porta e não dentro do corredor da maternidade, ele hesitou. Helena notou. Rafael, meus filhos não vão crescer achando que cuidado é vigilância armada. Ele fechou os olhos por um segundo, depois ordenou a retirada discreta dos homens. Foi uma pequena rendição, mas Helena sabia que pequenas rendições revelam grandes conflitos. À noite, Beatriz trouxe uma sacola com roupas limpas para Helena e ficou alguns minutos ao lado dos sobrinhos. Chorou em silêncio ao segurar Mateus, e Helena permitiu, porque a dor da outra mulher não parecia performática. Beatriz pediu perdão por não ter insistido mais no passado. Helena respondeu que cada pessoa escolhe até onde consegue enfrentar a própria família. A frase não absolveu nem condenou. Apenas reconheceu a complexidade das covardias íntimas. Rafael, parado junto à janela, ouviu e compreendeu que a queda de Augusto
não seria feita apenas de provas, seria feita de lealdades reposicionadas. Quando todos saíram, Helena ficou sozinha com Rafael por alguns minutos. Os bebês dormiam, Clara seguia estável e o hospital parecia respirar entre ameaças. Rafael aproximou-se da cadeira ao lado da cama, mas não se sentou até que Helena consentisse com um breve movimento dos olhos. Obrigado por me contar, ele disse. Helena olhou para ele longamente. Não contei para aliviar você. Contei porque a verdade precisa de testemunhas antes que tentem matá-la. Rafael assentiu. Então eu serei uma. Ela não sorriu. Testemunha não basta. Você terá que escolher um lado quando seu pai atacar. Rafael baixou os olhos para as próprias mãos, mãos que haviam assinado contratos gigantescos e documentos de divórcio com a mesma tinta fria. Durante anos, acreditara que escolher a família Monteiro era escolher estabilidade. Agora entendia que talvez estabilidade fosse apenas outro nome para silêncio. Quando ergueu o rosto, Helena viu nele algo próximo de decisão. Ele disse que escolheria os filhos. Ela respondeu que filhos não são escudo para fugir da culpa. Escolha a verdade, Rafael. Se a verdade salvar nossos filhos, então talvez um dia eles possam olhar para você sem herdar nossas mentiras. No estacionamento do hospital, um fotógrafo escondido recebeu uma mensagem anônima com o quarto, o nome de Helena e a palavra trigêmeos. Minutos depois, uma segunda mensagem acrescentou uma sugestão venenosa sobre pensão e vingança. O homem sorriu, ligou a câmera e atravessou a chuva fina em direção à entrada lateral. No alto do prédio, atrás de uma janela iluminada, Augusto Monteiro observava a cidade como se ela ainda lhe pertencesse. Não sabia que, dentro de um quarto de maternidade, a mulher que julgara descartável já reunia forças e que seu próprio filho começava a aprender o preço de ter acreditado nele. A terceira manhã no Hospital Santa Cecília começou com uma calma enganosa, daquelas que só existem antes de uma sala cheia de pessoas decidir mentir ao mesmo tempo. Helena despertou com o som ritmado dos monitores e encontrou Rafael sentado perto da janela, sem paletó, a camisa branca marcada por vincos de uma noite sem sono. Ele não parecia menor, mas parecia menos blindado. Sobre seus joelhos havia relatórios impressos, cópias de e-mails, números de protocolo e anotações feitas à mão. Pela primeira vez, ele não segurava documentos como armas, e sim como pistas. Helena observou em silêncio antes que ele percebesse que ela estava acordada. Mateus e Tomás dormiam no berço, enquanto Clara permanecia no berçário neonatal, estável, mas ainda frágil demais para que a mãe respirasse sem cautela. Rafael levantou os olhos e não tentou sorrir. Isso a surpreendeu. Antes, ele usaria algum gesto controlado para ocupar o desconforto. Agora apenas perguntou se ela sentia dor. Helena respondeu que sim, mas que a dor física era a parte mais honesta daquela situação. Rafael baixou a cabeça, aceitando a frase como quem aceita uma sentença merecida. Marcelo chegou pouco depois com notícias que mudaram o ar do quarto. O sistema do hospital registrava uma autorização assinada por Helena, permitindo que todas as comunicações sobre seu pré-natal fossem enviadas a um escritório jurídico independente, e não diretamente a Rafael. A assinatura parecia semelhante à dela, mas havia diferenças pequenas no traço, na pressão e no formato da última letra. Helena ficou imóvel ao ver a cópia. Conhecia a própria assinatura como conhecia a linha dos batimentos de um paciente. Aquilo era uma imitação boa o suficiente para enganar quem não desejasse olhar direito. Rafael esperou que ela falasse primeiro. Esse detalhe, pequeno para qualquer observador, pareceu imenso para Helena. Ele poderia acusar, questionar, exigir uma explicação, mas ficou quieto. Ela pegou a folha com cuidado e analisou o papel, como se sua indignação precisasse passar pelo filtro da precisão. Não assinei isso. No dia indicado, eu estava no ambulatório municipal cobrindo o plantão de uma colega. Há registro de presença, câmeras e pacientes atendidos. Rafael anotou tudo, e Helena percebeu que ele não buscava uma brecha contra ela. Buscava uma base para defendê-la. No corredor, Arthur Valença recebia suas próprias notícias com o rosto fechado. A equipe jurídica de Rafael pedira a preservação integral dos servidores. E o departamento de tecnologia, assustado com a pressão, congelara parte dos arquivos
antes que certas alterações planejadas fossem concluídas. O diretor sabia que documentos digitais não desapareciam tão facilmente quanto papéis antigos. Mesmo assim, confiava em duas coisas. A primeira era o medo dos funcionários. A segunda era a reputação de Helena como uma mulher emocionalmente abalada pelo parto e por um divórcio traumático. Para ele, reputações podiam ser dobradas antes que provas fossem entendidas. Helena pediu para ver Clara antes de qualquer outra discussão. Rafael chamou Lúcia, mas não deu ordens, apenas perguntou se era possível. A enfermeira lançou a ele um olhar rápido, talvez avaliando se aquela delicadeza sobreviveria à primeira contrariedade, e respondeu que sim. No caminho até o berçário, Helena sentiu a fraqueza no corpo como uma maré pesada, porém, recusou demonstrar. Rafael caminhava ao lado da cadeira de rodas, mantendo as mãos junto ao corpo. Queria empurrá-la, protegê-la, reparar tudo com um gesto, mas começava a entender que cuidado sem permissão também podia ser invasão. Clara parecia ainda menor atrás do vidro transparente, cercada por uma luz suave e pelo ruído constante dos aparelhos. Helena apoiou a mão na incubadora e seu rosto mudou de forma quase imperceptível. A médica cedeu espaço à mãe e a mãe à mulher que tentava não desabar. Rafael ficou ao lado, olhando para a filha com uma reverência silenciosa. Pensou em quantas decisões havia tomado sem hesitar, quantos empregos encerrara, quantas empresas desmontara, quantas pessoas haviam tremido diante de sua assinatura. Nada disso ensinava um homem a olhar para uma criança lutando por ar. A pediatra explicou que Clara apresentara uma oscilação respiratória durante a madrugada, pequena, mas suficiente para manter vigilância. Helena fez perguntas técnicas, rápidas, precisas, e Rafael percebeu que sua ex-mulher jamais havia perdido o domínio de sua competência, mesmo quando o mundo tentava reduzi-la a uma vítima. A médica respondeu com respeito genuíno, diferente do tom cauteloso usado por outros funcionários. Rafael notou a diferença. Helena também. O respeito, naquele hospital, parecia depender menos dos diplomas dela e mais da coragem de quem se dispunha a enxergar lá sem a sombra dos Monteiro. Quando voltaram ao quarto, encontraram Beatriz esperando com expressão tensa. Ela trazia o nome de uma pessoa do passado, Camila Rocha, antiga assistente jurídica do escritório que conduziu o divórcio. Camila havia ligado para Beatriz de madrugada, chorando, dizendo que precisava falar antes que fosse tarde. Rafael reconheceu o nome e sentiu o estômago apertar. Camila aparecera em documentos de separação, notificações e bloqueios de contato. Na época, ele a considerara apenas uma funcionária eficiente. Agora, cada pessoa eficiente demais naquele período parecia uma porta possível para a verdade ou para uma traição ainda maior. Helena ouviu sem demonstrar surpresa. Pessoas pequenas dentro de sistemas grandes costumam carregar as chaves mais perigosas, disse. Rafael quis responder, mas se conteve, porque a frase era mais análise que comentário. Marcelo providenciou uma ligação segura e Camila aceitou falar apenas por áudio, com a voz tremendo tanto que algumas palavras se quebravam. Disse que documentos tinham sido preparados antes mesmo de Helena assinar o divórcio, que Augusto acompanhava tudo por intermediários e que uma instrução específica determinava que qualquer notícia de gravidez deveria ser tratada como tentativa de manipulação patrimonial. O silêncio depois da ligação foi sufocante. Rafael ficou de pé, de costas para todos, olhando a cidade pela janela. Helena observou a rigidez dos ombros dele e não sentiu prazer em vê-lo sofrer. Isso a irritou. Uma parte dela queria que ele sentisse cada noite de abandono, cada consulta solitária, cada comentário maldoso de funcionários que imaginavam conhecer sua história. Outra parte, mais cansada e mais honesta, sabia que a dor dele não devolvia os meses perdidos. Justiça não era vingança bem vestida. Justiça era impedir que a mentira continuasse decidindo a vida dos filhos. Rafael se virou e perguntou a Helena se Camila poderia estar mentindo para se proteger. A pergunta poderia ter soado ofensiva, mas ele a fez com cautela, sem acusação. Helena respondeu que todos estavam tentando se proteger, inclusive eles. A diferença estaria nos documentos. Se Camila tivesse guardado mensagens, agendas,
rascunhos ou comprovantes, sua culpa poderia virar testemunho. Se não tivesse nada, seria apenas mais uma voz esmagada por homens com recursos. Rafael assentiu. Ele parecia aprender a raciocinar ao lado dela, não acima dela. E Helena percebeu esse movimento com uma desconfiança difícil de abandonar. Enquanto isso, Arthur iniciou sua contraofensiva. Pediu ao setor administrativo que recuperasse anotações de atendimento psicológico feitas meses antes, quando Helena procurara apoio por ansiedade durante a gestação. As notas eram legítimas, mas seriam apresentadas fora de contexto, como se preocupação materna fosse instabilidade, como se solidão provocada por perseguição provasse incapacidade. Arthur também ordenou que uma declaração antiga de uma assistente social fosse editada para sugerir que Helena evitava informar o pai das crianças. A funcionária, assustada, recusou assinar nova versão. Foi transferida para outro turno antes do almoço. Lúcia soube da transferência e procurou Helena no início da tarde. Entrou no quarto com a aparência de quem trazia uma pedra escondida no peito. Disse que Arthur estava reunindo documentos contra ela e que alguns prontuários haviam recebido observações que não constavam na versão original. Helena fechou os olhos, absorvendo a notícia sem permitir que o medo assumisse o comando. Rafael, que estava ao lado do berço observando Tomás, ergueu a cabeça. Quais observações? Lúcia explicou que adicionaram comentários sobre resistência ao contato familiar e comportamento defensivo. Mentiras pequenas, perigosas, feitas para parecerem clínicas. Helena não se surpreendeu com a estratégia, mas sentiu nojo. Ao longo da carreira, vira mulheres serem desacreditadas por chorarem demais, por chorarem de menos, por perguntarem demais, por confiarem demais. Agora acontecia com ela, dentro de um lugar que deveria proteger vulneráveis. Rafael ficou pálido de raiva, mas Helena o interrompeu antes que ele saísse destruindo corredores. Não dê a Arthur o espetáculo que ele quer. Homem poderoso gritando em hospital reforça a versão de caos. Precisamos de cópias, horários, nomes de usuário, logs de alteração e testemunhas que não possam ser isoladas. Rafael olhou para ela como se tivesse acabado de receber uma aula em seu próprio idioma. Estratégia, mas com alma. Era isso que Helena possuía e que ele ignorara quando a confundiu com fragilidade. Marcelo, já ao telefone, confirmou que uma equipe de perícia digital externa poderia analisar metadados se o hospital entregasse os servidores sob ordem judicial. Rafael queria entrar com pedido imediato. Helena concordou, desde que o texto protegesse o sigilo dos bebês e não transformasse sua saúde em manchete. A precisão dela o obrigava a lembrar que cada movimento legal tinha consequências humanas. No fim da tarde, Clara apresentou nova oscilação. Dessa vez o alerta foi rápido, mas o suficiente para fazer Helena empurrar o próprio corpo além do limite. Tentou levantar antes que Lúcia chegasse, e a dor a fez perder cor. Rafael a segurou pelo antebraço, não com força, apenas impedindo a queda. Por um segundo, os dois ficaram próximos demais, presos entre o susto e uma memória conjugal que nenhum dos dois queria reconhecer. Helena retirou o braço com cuidado. Obrigada, disse, seca. Rafael respondeu apenas que chamaria a equipe. Não tentou transformar o gesto em perdão. No berçário, a pediatra explicou que Clara precisava de monitoramento mais rigoroso durante a noite. Nada indicava perigo extremo, mas sua prematuridade exigia cautela. Helena ouviu cada palavra como profissional. Depois chorou sem ruído, quando ninguém esperava. Rafael viu seus ombros tremerem diante da incubadora e sentiu um impulso quase doloroso de pedir desculpas por tudo ao mesmo tempo. Não pediu. Naquele instante, desculpas seriam pequenas demais e talvez cruéis. Em vez disso, ficou ao lado dela, sem tocar, sem comandar, sustentando a presença como quem oferece uma parede para o vento bater. Helena percebeu essa presença e a odiou menos do que queria. Rafael não dizia que tudo ficaria bem, porque talvez tivesse aprendido que promessas fáceis insultam quem conhece riscos. Apenas permaneceu ali. Clara mexeu a cabeça, abriu a boca num choro quase sem som, e Helena sussurrou palavras de mãe, não de médica. Rafael ouviu o nome da filha dito com uma ternura que partiu algo dentro dele. Pensou que Helena dera nome, calor, esperança e vigilância.
a 3 crianças enquanto ele assinava documentos, presidia reuniões e cultivava uma ferida alimentada por mentiras convenientes. A noite trouxe Camila ao hospital por uma entrada lateral, protegida por Beatriz e por um motorista de confiança. A mulher parecia mais velha do que Rafael lembrava, com olheiras profundas e mãos inquietas. Ao ver Helena, começou a pedir desculpas antes mesmo de sentar. Helena não a interrompeu, mas também não a consolou. Camila entregou um pendrive e uma pasta fina. Ali havia mensagens encaminhadas por um consultor de Augusto, comprovantes de reuniões, rascunhos de notificações e uma instrução para bloquear qualquer tentativa de contato direto entre Helena e Rafael durante 90 dias após o divórcio. Rafael leu as primeiras páginas com o rosto imóvel, mas seus olhos escureceram. Marcelo confirmou que aquilo, se autêntico, mudava tudo. Camila afirmou que guardara as cópias por medo de ser sacrificada caso o esquema viesse à tona. Chorou ao admitir que sabia da gravidez antes de Rafael, mas que foi orientada a tratar a notícia como chantagem. Helena ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, sua voz estava baixa. Você poderia ter evitado meses de medo. Camila assentiu, devastada. Eu sei. Helena não a perdoou. Apenas disse que agora ela poderia evitar anos de mentira. Rafael acompanhou Camila sair e encontrou Arthur no corredor. O diretor vinha em direção ao quarto com 2 administradores, fingindo surpresa ao ver movimentação. Disse que soubera de visitas não autorizadas e precisava proteger a paciente de interferências externas. Rafael sentiu a velha vontade de esmagar o adversário com uma frase pública, mas lembrou-se de Helena. Não deu espetáculo, apenas informou que qualquer abordagem a testemunhas seria registrada como tentativa de intimidação. Arthur respondeu com um sorriso tenso. Cuidado, Sr. Monteiro. Hospitais têm suas próprias regras. Rafael inclinou a cabeça. E crimes têm consequências fora deles. Arthur recuou, mas não se rendeu. Na sala administrativa, abriu um arquivo já preparado com fotografias antigas de Helena entrando num prédio comercial ao lado de um homem desconhecido. As imagens tinham sido usadas no divórcio para sugerir traição, embora o homem fosse apenas um colega médico que participara de uma reunião sobre financiamento de ambulatórios. Arthur sabia que a verdade importava menos que a primeira impressão. Se a imprensa recebesse aquelas imagens, junto com a notícia dos trigêmeos, Helena seria julgada antes de falar. O plano era simples, baixo e eficiente. Manchar a mãe para enfraquecer os filhos. Antes da meia-noite, Helena pediu para falar a sós com Rafael. O quarto estava em penumbra. Mateus e Tomás dormiam, e Clara continuava sob vigilância. Ela parecia exausta, a ponto de desaparecer dentro do travesseiro, mas seus olhos permaneciam firmes. Rafael, se essas imagens voltarem, você precisa saber a verdade antes de escolher de novo acreditar no pior. Ele se aproximou da cadeira, sem sentar até que ela permitisse. Helena contou sobre a reunião, o projeto social, o colega que havia perdido a esposa e chorara no estacionamento. Contou tudo sem implorar confiança. Rafael ouviu, e cada palavra desfazia uma lembrança envenenada. Aquelas fotografias haviam sido a lâmina final em seu casamento. Ele as vira numa pasta organizada pelo pai, aceitara a interpretação pronta, recusara telefonemas de Helena nos dias seguintes. Agora descobria que sua dor fora conduzida como animal por um corredor estreito. Eu acreditei porque quis, disse ele, a voz rouca. Helena não desviou os olhos. Sim, a manipulação só entrou porque você abriu a porta. A frase foi dura, mas não cruel. Rafael assentiu, e essa aceitação tinha mais peso que qualquer pedido de perdão. Na madrugada, Marcelo confirmou a autenticidade preliminar dos arquivos de Camila. Também encontrou ligação financeira entre a consultoria fantasma e um fornecedor do hospital controlado por um primo de Arthur. A rede começava a aparecer, não como uma explosão, mas como desenho lento sob luz forte. Helena ouviu tudo com atenção e pediu que Lúcia e a assistente social transferida fossem protegidas formalmente. Rafael concordou. Ele queria atacar Augusto, mas Helena insistia em proteger os vulneráveis primeiro. Essa diferença revelava o abismo entre poder e justiça. Poder escolhia alvos grandes. Justiça
Começava por quem podia ser esmagado. Quando Rafael saiu para falar com Marcelo, Helena ficou olhando os filhos. Mateus abriu os olhos por um instante, como se medisse o mundo recém-descoberto, e Tomás se mexeu sob a manta. Ela pensou em Clara, em Camila, em Lúcia, em todas as pequenas peças de coragem espalhadas naquela noite. Pensou também em Rafael, não com saudade, mas com a percepção incômoda de que ele talvez estivesse mudando de verdade. Mudança, porém, não devolvia confiança. Confiança era construída no escuro, quando ninguém aplaudia. Ela só acreditaria nele quando o visse perder algo importante para proteger a verdade. Ao amanhecer, Arthur recebeu a notícia de que o pedido judicial de preservação dos arquivos seria protocolado em poucas horas. Augusto, informado por telefone, permaneceu em silêncio longo demais. Depois disse apenas que Rafael precisava ser trazido de volta à razão antes que destruísse a família por causa de uma mulher ressentida. Arthur perguntou como. Augusto olhou para a primeira capa digital de um tabloide, ainda sem publicação, já preparada com o nome de Helena e a palavra escândalo. Pela primeira vez, não parecia irritado, parecia satisfeito. Se a verdade avançava pelos documentos, a mentira avançaria pelo julgamento público. Helena viu a manchete antes que Rafael conseguisse escondê-la. Beatriz a recebeu no celular e empalideceu. Mais tarde demais. A imagem antiga aparecia cortada, fora de contexto, ao lado de uma frase insinuando segredo, gravidez e fortuna. Helena sentiu o golpe, porém não abaixou o rosto. Rafael esperou raiva, desespero ou acusação. Ela apenas pediu que Lúcia trouxesse papel e caneta. Vou listar cada pessoa que participou daquele projeto, cada data, cada reunião e cada paciente beneficiada. Se querem me transformar em boato, vamos responder com fatos. Rafael pela primeira vez não tentou liderar. Apenas perguntou por onde começavam. A manchete se espalhou antes do café da manhã, atravessando celulares, elevadores, salas de espera e corredores com a velocidade indecente das meias-verdades. Helena viu seu rosto numa fotografia antiga, cortada para parecer clandestina, ao lado de frases que insinuavam ambição, vingança e cálculo. O texto não dizia claramente que ela havia mentido, porque covardias bem pagas conhecem o valor jurídico das sugestões. Dizia apenas o bastante para que desconhecidos completassem a crueldade. Rafael observava sua reação, esperando a ruptura, mas encontrou uma mulher ferida que continuava escrevendo nomes com firmeza. Helena listou datas, reuniões, pacientes, colegas, projetos sociais e documentos capazes de reconstruir o contexto da foto. Sua letra saía menos elegante que de costume, por causa do cansaço, mas cada palavra parecia recuperar um pedaço de chão roubado. Rafael quis ordenar uma retratação imediata, comprar silêncio, esmagar o tabloide com processos e ameaças. Helena não permitiu. Não transforme minha reputação em briga de bilionários, disse ela, sem erguer a voz. Se a verdade depender apenas do seu dinheiro, amanhã dirão que você pagou por outra mentira. Rafael engoliu a resposta. Havia passado a vida acreditando que velocidade era sinônimo de eficiência, mas Helena raciocinava em outra escala. Ela queria fatos antes do ruído, testemunhas antes do espetáculo, proteção antes da vitória. Marcelo concordou com ela, embora com cautela. Uma reação impulsiva poderia reforçar a narrativa de instabilidade e disputa patrimonial. Beatriz, sentada perto do berço, segurava Tomás com delicadeza e olhava para Helena com admiração silenciosa. O quarto, que parecia frágil diante do ataque público, transformou-se pouco a pouco numa sala de estratégia onde a pessoa mais exausta era também a mais lúcida. Do lado de fora, fotógrafos já se reuniam na entrada principal do hospital. Alguns gritavam perguntas para qualquer funcionário que passasse. Outros ofereciam dinheiro por imagens da maternidade. Lúcia chegou ao quarto com o rosto pálido e confessou que uma auxiliar recebera proposta para fotografar os bebês. Helena fechou os olhos e Rafael sentiu o primeiro impulso de convocar mais seguranças. Antes que ele falasse, Helena disse que a equipe neonatal precisava de tranquilidade, não de homens armados assustando mães no corredor. Protejam as portas, não ocupem o cuidado, ela ordenou, e todos obedeceram.
Arthur Valença assistia ao tumulto de sua sala, fingindo preocupação institucional enquanto media os efeitos da própria obra. A manchete não mencionava seu nome, e isso lhe dava a sensação de permanecer acima da lama que ajudara a espalhar. Ainda assim, a presença de Rafael no hospital tornava tudo instável. O diretor esperava que a vergonha pública isolasse Helena, pressionasse Rafael a recuar e obrigasse a família Monteiro a resolver o assunto em sigilo. Mas havia calculado mal uma variável decisiva. Helena não procurava aprovação social, procurava provas. No início da tarde, Rafael decidiu falar com a imprensa. Helena recusou a ideia até ouvir o texto que ele pretendia dizer. Não havia promessa de reconciliação, nem teatralidade sentimental, nem ataques diretos sem base documental. Havia apenas uma declaração de paternidade responsável, respeito à mãe das crianças e aviso de que qualquer invasão à privacidade dos recém-nascidos seria tratada como abuso. Helena escutou com atenção. Depois corrigiu 2 frases. "Tire meu nome do centro da sua redenção", disse. "Fale dos fatos, dos bebês e do direito deles à paz." Rafael alterou sem discutir. A coletiva improvisada aconteceu no saguão lateral, longe da maternidade, diante de câmeras ansiosas por sangue emocional. Rafael apareceu sem Augusto, sem Arthur e sem o brasão invisível da velha família. Falou de modo firme, mas contido. Confirmou ser pai de Mateus, Tomás e Clara. Afirmou que Helena Duarte merecia respeito como médica, mãe e cidadã, e declarou que informações falsas seriam combatidas por vias legais. Quando uma repórter perguntou se ele havia sido enganado pela ex-esposa, Rafael olhou diretamente para a câmera. "Fui enganado", respondeu, "mas não por ela." A frase caiu como pedra em água escura, formando ondas imediatas. No quarto, Helena assistiu pela tela do celular de Beatriz e não sorriu. Sentiu alívio, sim, mas também uma tristeza profunda por entender quanto teria mudado se Rafael tivesse dito algo semelhante meses antes, quando ainda havia tempo de acompanhar lá a uma consulta, escolher um berço, ouvir o primeiro batimento dos filhos. Beatriz apertou sua mão. Helena permitiu por alguns segundos. Não era perdão, nem intimidade restaurada. Era apenas o reconhecimento de que, naquele dia, uma mentira havia perdido parte de sua força. Augusto Monteiro recebeu a declaração em sua casa, cercado por quadros antigos e móveis que pareciam escolhidos para intimidar gerações. Desligou a televisão antes que Rafael terminasse, mas o silêncio da sala não o protegeu do significado daquelas palavras. Seu filho não apenas o desafiara, fizera isso diante do país, sem pedir licença, sem aceitar a narrativa construída para salvá-lo de sentimentos incômodos. Augusto colocou o copo sobre a mesa, com cuidado excessivo. Seu assessor perguntou se deveria preparar uma nota. O patriarca respondeu que notas serviam para homens que ainda pretendiam explicar. Ele pretendia vencer. A resposta veio poucas horas depois. Um colunista econômico insinuou que Rafael estava vulnerável, que a crise familiar poderia afetar decisões do Grupo Monteiro e que investidores observavam com preocupação a influência de Helena sobre ele. A palavra influência apareceu como acusação mascarada. Marcelo mostrou a matéria a Rafael, que compreendeu imediatamente o movimento do pai. Augusto atacaria onde mais conhecia: no mercado, na confiança dos acionistas, na ideia de que sentimento era fraqueza administrativa. Rafael fechou a notícia sem demonstrar pânico. Pela primeira vez, não correu para proteger apenas o império. Perguntou se Helena e os bebês estavam seguros. Helena, porém, não esperava ser salva do alto. Enquanto Rafael enfrentava o ruído público, ela pediu a Lúcia que chamasse Irene, a assistente social transferida. A mulher chegou no fim do expediente, usando um casaco simples e carregando uma bolsa apertada contra o corpo. Tremia de medo, mas seus olhos tinham a obstinação de quem já se cansara de engolir abusos pequenos todos os dias. Irene contou que fora pressionada a registrar Helena como resistente ao contato paterno, embora a realidade fosse oposta. Helena pedira ajuda para localizar Rafael por canais formais, e esse pedido desaparecera. Irene havia guardado uma cópia impressa da ficha original, dobrada dentro de um livro de orações na sala dos funcionários. Não por heroísmo, disse, mas porque a alteração
lhe pareceu errada demais para esquecer. Helena recebeu o papel como quem segura uma prova e uma confissão coletiva. Rafael estava presente, mas não falou. Sabia que aquela coragem não nascera por causa dele. Nascera apesar de tudo o que homens como ele representavam. Irene pediu proteção, não dinheiro. Helena prometeu acompanhamento jurídico. Rafael prometeu custear sem exigir silêncio. Dessa vez, sua oferta não pareceu compra, e sim reparação prática. A próxima peça veio de um lugar ainda mais vulnerável. Um técnico de arquivo chamado Jonas procurou Lúcia depois de ouvir a declaração de Rafael. Durante semanas, ele recebera ordens para mover prontuários de Helena para uma pasta administrativa restrita, sob justificativa de auditoria interna. Desconfiara quando viu acessos noturnos feitos pelo usuário de Arthur e por um perfil vinculado à direção financeira do hospital. Jonas não tinha formação jurídica, mas entendia sistemas. Trouxe registros de acesso salvos em cópia externa, com horários, máquinas e comandos. A rede deixava de ser sombra e começava a ganhar ossos. Helena pediu que Jonas não fosse levado ao quarto para evitar exposição desnecessária. Encontrou-o numa sala reservada, com Rafael ao lado e Marcelo gravando depoimento autorizado. Ela ainda se movia em cadeira de rodas, mas sua presença dominava o ambiente mais que qualquer terno. Jonas olhava para o chão enquanto falava, envergonhado por ter obedecido tempo demais. Helena não o absolveu com facilidade, mas também não o esmagou. O medo sustenta sistemas como esse, disse. O que importa agora é decidir se o medo continuará mandando em você. Jonas ergueu os olhos e entregou a cópia completa. Enquanto as provas se acumulavam, Clara melhorava devagar. A pediatra reduziu o suporte de oxigênio e autorizou Helena a tocá-la por alguns minutos, com supervisão. Rafael assistiu ao primeiro contato da mãe com a filha através da abertura da incubadora. Helena colocou os dedos sobre a pele minúscula de Clara e a menina pareceu relaxar, como se reconhecesse a casa que tivera antes do mundo. Rafael sentiu a garganta fechar. Nada nos documentos, nas acusações ou nas cifras tinha a força daquela cena. Ali estava a razão pela qual qualquer vitória precisaria ser limpa. Mais tarde, Helena permitiu que Rafael tocasse Clara também. Não foi um gesto sentimental, mas uma decisão pensada. Ele lavou as mãos com rigor, aproximou-se sob orientação da enfermeira e encostou um dedo na mão da filha. Clara fechou os dedos ao redor dele com uma força mínima, quase invisível. Rafael permaneceu imóvel. Aquele aperto não o perdoava, não o absolvia, não lhe prometia futuro, apenas exigia presença. Helena viu as lágrimas que ele tentou conter e desviou o rosto, não por indiferença, mas porque seu próprio coração, exausto, não suportava mais uma rachadura. Naquela noite, Augusto telefonou para Rafael. A conversa durou menos de 5 minutos, mas cada frase carregou décadas. O pai acusou Helena de destruí-lo. Disse que os filhos seriam usados contra o grupo. Lembrou sacrifícios feitos para construir o nome Monteiro. Rafael ouviu sem interromper. Depois respondeu que um nome sustentado por mentira não era legado, era chantagem hereditária. Augusto ficou em silêncio antes de dizer que Rafael se arrependeria ao descobrir que amor não administra consequências. Rafael olhou para a porta do berçário ao longe. Amor não administra, disse, mas talvez impeça que a gente vire monstro. O rompimento não saiu nos jornais, mas teve consequências imediatas. 2 conselheiros do Grupo Monteiro pediram reunião extraordinária. Claramente estimulados por Augusto, bancos solicitaram esclarecimentos sobre a estabilidade de Rafael. Um contrato internacional foi suspenso até que o cenário familiar se acalmasse. Marcelo entrou no quarto com o rosto preocupado, esperando encontrar Rafael disposto a conter danos empresariais. Em vez disso, encontrou Helena revisando depoimentos e Rafael assinando autorizações para proteger testemunhas. O advogado compreendeu que aquela crise não cabia mais em relatórios de risco, era uma disputa pelo tipo de homem que Rafael escolheria ser. Helena também pagava preço próprio. O conselho do hospital abriu uma investigação interna sobre sua conduta, usando exatamente as notas distorcidas que Arthur preparara. Colegas antigos enviaram mensagens privadas de apoio, mas poucos ousaram falar publicamente.
O medo, como ela dissera, sustentava sistemas. Ainda assim, uma médica pediatra, doutora Marina, aceitou declarar que Helena sempre pedira comunicação formal com o pai das crianças e que jamais demonstrara intenção de ocultar a gestação. Marina conhecia Arthur, conhecia o hospital e conhecia o custo de contradizer uma chefia poderosa. Mesmo assim, assinou. Helena recebeu a declaração de Marina com olhos marejados. Não era fácil para ela aceitar ajuda. A solidão dos últimos meses havia se transformado em armadura, e toda mão estendida parecia carregar risco. Rafael percebeu isso, mas não tentou interpretar em voz alta. Apenas deixou os papéis sobre a mesa e perguntou se ela queria descansar. Helena riu baixo, sem humor. Descansar virou palavra de gente que não está sendo acusada de inventar a própria maternidade. Rafael respondeu que a acusação não venceria. Helena olhou para ele com firmeza. Não fale como herói antes da batalha terminar. A batalha ganhou forma concreta quando Marcelo conseguiu antecipar uma audiência do Conselho Médico Regional e, paralelamente, convocar documentação para uma reunião emergencial de acionistas do Grupo Monteiro. Helena entendeu o movimento. Arthur precisava ser exposto no campo profissional, Augusto no campo financeiro e familiar, onde exercia domínio. Separar as frentes impediria que um protegesse o outro com discursos convenientes. Rafael perguntou se ela teria forças para depor. Helena olhou para os filhos, para Clara quase pronta para sair do suporte, para os nomes anotados em sua própria letra. Tenho forças porque não posso me dar ao luxo de não ter. Na véspera da audiência, Arthur tentou uma última manobra dentro do hospital. Enviou a Helena uma proposta confidencial por meio de um representante administrativo. O hospital lamentaria falhas de comunicação, ofereceria compensação financeira, garantiria privacidade e encerraria qualquer investigação pública. Em troca, Helena deveria retirar acusações, recusar depoimentos externos e aceitar que tudo fosse descrito como confusão burocrática agravada por estresse emocional. Rafael leu o documento com ódio evidente. Helena leu com calma. Depois, rasgou a proposta em 4 partes iguais e pediu que Marcelo guardasse os pedaços. Até insultos podem virar evidência, disse. Arthur, informado da recusa, perdeu finalmente parte da compostura. Repreendeu funcionários, ameaçou processos internos, chamou Lúcia de ingrata e insinuou que Jonas poderia responder por violação de sigilo. Lúcia chorou no banheiro, depois lavou o rosto e voltou ao plantão. Jonas quase desistiu, mas Irene o convenceu a permanecer. Helena soube de tudo e pediu para vê-los juntos. Agradeceu sem exagero, porque sabia que gratidão excessiva podia parecer despedida. Disse apenas que ninguém seria deixado sozinho. Rafael, ao lado dela, repetiu a promessa, e dessa vez os funcionários olharam para Helena antes de acreditar nele. A madrugada anterior ao confronto foi estranhamente serena. Mateus e Tomás dormiram bem, Clara manteve boa saturação e Helena conseguiu cochilar por quase 1 hora. Rafael permaneceu numa cadeira desconfortável, recusando a suíte oferecida por Beatriz. Não queria parecer mártir, mas sabia que sair dali seria repetir a ausência que os trouxera até aquele ponto. Quando Helena acordou, viu-o segurando uma mamadeira vazia, desajeitado e concentrado, enquanto Lúcia orientava como apoiar Tomás. A cena teria sido banal em outra vida. Naquela, parecia um começo pequeno demais para apagar o passado, mas real demais para ser ignorado. Helena não comentou. Observou em silêncio o homem que antes confundia comando com cuidado aprender a sustentar um filho sem impor força. Rafael percebeu seu olhar e ficou constrangido. Ele está bem, disse, como se precisasse prestar contas. Helena respondeu que Tomás avisaria se não estivesse. Pela primeira vez em dias, a frase arrancou um sorriso breve de Lúcia. A leveza durou pouco, mas existiu, e por ter existido no meio da ruína, tornou-se preciosa. Rafael olhou para Helena e compreendeu que família talvez não fosse uma grande reconciliação. Talvez começasse nesses instantes pequenos, vigiados pela dor. Quando o sol nasceu, Beatriz trouxe roupas discretas para Helena ir à audiência, sem parecer paciente derrotada, nem peça de teatro. Helena escolheu um vestido simples, azul escuro, e prendeu os cabelos com as mãos ainda frágeis. A imagem no espelho
revelou olheiras, palidez e uma firmeza que nenhuma maquiagem poderia fabricar. Rafael apareceu à porta e parou antes de entrar. Posso acompanhar você? Helena encontrou seu olhar pelo reflexo. Pode caminhar ao lado, respondeu. Não à frente. Ele assentiu. A diferença parecia mínima, mas ambos sabiam que nela cabia todo o futuro possível. Antes de sair, Helena passou pelo berçário. Tocou Mateus e Tomás, depois Clara, que já respirava com menos ajuda e parecia guardar no rosto pequeno uma teimosia herdada da mãe. Rafael ficou alguns passos atrás, permitindo que aquele momento pertencesse primeiro a ela. Helena sussurrou que voltaria logo, que ninguém decidiria por eles, que a verdade não era uma espada bonita, mas uma ferramenta dura para abrir caminho. Quando se virou, Rafael viu não a ex-esposa que perdera, nem a mãe que descobrira tarde demais. Viu uma mulher inteira, avançando para uma guerra que não escolhera, mas que venceria sem vender a própria alma. No corredor, Marcelo aguardava com as pastas organizadas, Beatriz com o celular cheio de mensagens, Lúcia com o crachá firme no peito, Irene e Jonas em silêncio nervoso. Ao longe, Arthur conversava com 2 membros do conselho, tentando parecer vítima de uma campanha injusta. Mais distante ainda, Augusto se preparava para a reunião que decidiria seu poder dentro do grupo Monteiro. Helena respirou fundo. Rafael ofereceu o braço, mas deixou que ela decidisse. Ela não o segurou. Caminhou por conta própria, devagar, cercada por quem finalmente aceitara segui-la. Atrás dela, a mentira começava a perder espaço para a luz. O corredor do Conselho Regional parecia menos um lugar de justiça e mais uma sala onde o tempo prendia a respiração. Helena caminhava devagar, sentindo a costura do corpo reclamar a cada passo, mas recusava a cadeira de rodas naquele momento. Rafael seguia ao lado, exatamente como ela permitira, sem tocá-la, sem anunciar proteção, sem transformar sua presença em escudo. À frente, Marcelo carregava as pastas, Beatriz mantinha contato com a pediatra do hospital e Lúcia segurava o próprio crachá como se nele estivesse gravada a coragem que precisaria sustentar. Arthur Valença já estava na sala quando chegaram, cercado por 2 advogados e por uma serenidade fabricada às pressas. Cumprimentou membros do conselho com a familiaridade de quem confiava em anos de almoços, doações e favores discretos. Ao ver Helena, deixou que os olhos passassem por sua palidez, por seus passos lentos, por qualquer sinal de fragilidade que pudesse usar depois. Ela percebeu. Não desviou. Rafael também viu, e a raiva subiu como fogo antigo, mas se manteve imóvel. Aquele dia não pertencia à força bruta. Pertencia à prova. A primeira parte da audiência foi conduzida com uma formalidade quase cruel. Arthur apresentou sua versão como se relatasse um simples erro administrativo ampliado por emoções familiares. Disse que Helena atravessara gestação difícil, que demonstrara resistência ao contato institucional, que o hospital apenas tentara preservar sigilo e ordem. Suas palavras eram limpas demais, polidas demais, e exatamente por isso perigosas. Alguns conselheiros ouviam com expressão neutra, outros anotavam. Helena manteve as mãos sobre o colo, sentindo o impulso de interromper, mas esperou. A verdade, ela sabia. Perde força quando entra correndo pela porta errada. Quando chegou sua vez, Helena falou sem teatralidade. Contou que procurara Rafael por vias formais. Apresentou protocolos, explicou cada solicitação desaparecida e cada documento alterado. Não chorou ao mencionar a gravidez solitária, nem ergueu a voz ao citar o medo de perder assistência médica. Sua calma tornou os fatos mais duros. Rafael, sentado atrás, escutava como se cada frase reconstituísse um crime cometido em silêncio dentro de sua própria casa. Augusto não estava ali, mas sua sombra parecia sentada entre eles, sorrindo com a certeza velha de que tudo podia ser administrado. Lúcia depôs em seguida. Sua voz falhou no começo, e Arthur aproveitou para observá-la com desprezo. A enfermeira respirou fundo, olhou para Helena e continuou. Descreveu prontuários movidos sem justificativa, pedidos de comunicação retidos, acessos estranhos em horários fora do expediente e a pressão para que funcionárias evitassem comentários. Não se apresentou como heroína. Disse que demorara a falar porque tinha medo,
e essa confissão deu ao depoimento uma força inesperada. O conselho conhecia funcionários amedrontados. Muitos ali, em algum momento, haviam escolhido ignorar sinais por conveniência profissional. Irene entregou a ficha original, guardada no livro de orações. Jonas exibiu os registros de acesso, com horários que coincidiam com alterações posteriores às consultas de Helena. Marina, a pediatra, confirmou que Helena pedira repetidas vezes orientação para notificar Rafael e que jamais tentara ocultar a gestação. Camila, por chamada segura, relatou as instruções recebidas do escritório ligado à família Monteiro. As peças isoladas poderiam parecer ruído. Juntas, formavam uma arquitetura. Arthur começou a perder cor quando percebeu que não enfrentava ressentimento de uma mulher, mas a reconstrução paciente de um sistema. O momento decisivo veio quando Marcelo apresentou a ligação financeira entre a consultoria fantasma, fornecedores do hospital e pagamentos aprovados por uma área vinculada a Augusto. Não era ainda a condenação completa do patriarca, mas bastava para desmontar a tese de erro burocrático. Arthur tentou interromper, alegando extrapolação do tema médico. Helena ergueu o rosto e falou antes que o presidente do conselho respondesse. Um prontuário não se altera sozinho, doutor. Uma paciente não é apagada por acaso. Se dinheiro entrou no caminho da medicina, então o tema continua sendo médico, porque confiança também é instrumento de cuidado. A sala ficou em silêncio. Arthur olhou para Helena com ódio nu por um segundo, e esse segundo destruiu a compostura que ele cultivara a vida inteira. Disse que ela era ingrata, que recebera atendimento privilegiado, que usava recém-nascidos para vingar um divórcio. A explosão foi breve, mas suficiente. Seus próprios advogados tocaram seu braço, tentando contê-lo. Rafael não se moveu. Helena também não. Ela apenas respondeu que nenhum privilégio autorizava fraude e nenhuma maternidade precisava ser santa para merecer respeito. Naquele instante, alguns conselheiros pararam de escrever e passaram a olhar diretamente para Arthur. A deliberação provisória veio no fim da tarde. Arthur seria afastado da direção médica durante a investigação. Os registros seriam entregues à perícia independente, testemunhas receberiam proteção formal contra a retaliação, e o hospital teria auditoria externa sobre práticas administrativas. Não era uma vitória completa, mas era a primeira porta derrubada. Lúcia chorou discretamente. Jonas parecia incapaz de acreditar que ainda tinha emprego. Irene abraçou a própria bolsa como se segurasse o mundo. Helena ouviu tudo com expressão serena, mas por dentro sentiu as pernas fraquejarem. Justiça, quando chega, também pesa. Rafael quis acompanhá-la de volta ao hospital, mas antes recebeu ligação urgente de Marcelo. A reunião extraordinária de acionistas fora antecipada para aquela mesma noite. Augusto usara contatos internos para apresentar Rafael como presidente emocionalmente comprometido, disposto a expor o grupo a riscos por uma crise pessoal. A intenção era afastá-lo temporariamente da direção e recuperar controle sobre decisões estratégicas. Helena, ainda no corredor do conselho, ouviu a notícia e entendeu antes de Rafael o tamanho da armadilha. Se Augusto vencesse ali, usaria a empresa para sufocar tudo o que a audiência começara a revelar. Rafael olhou para Helena como quem procura permissão sem perceber. Ela estava exausta, mas sua mente permanecia clara. Vá, disse, mas não vá defender seu cargo. Defenda a verdade que seu cargo ajudou a esconder. Ele absorveu a frase com um leve movimento de cabeça. Beatriz se ofereceu para ficar com Helena no hospital. Marcelo já chamava o carro. Antes de sair, Rafael aproximou-se apenas o bastante para que ela ouvisse. Eu volto. Helena sustentou seus olhos. Volte porque escolheu, não porque prometeu. Ele não respondeu com palavras. Dessa vez, a resposta teria que vir pelos atos. A reunião do Grupo Monteiro aconteceu no último andar da sede, onde a cidade se espalhava abaixo como se pudesse ser comprada em blocos de luz. Augusto estava sentado à cabeceira antes da chegada de Rafael, cercado por conselheiros inquietos, acionistas relevantes e assessores que fingiam neutralidade. Ao ver o filho entrar, sorriu com tristeza calculada. Meu filho, disse, lamento que tenhamos chegado a isso.
Rafael não se sentou de imediato. Observou o homem que o ensinara a vencer e percebeu que, durante anos, confundira vitória com capacidade de deixar ruínas limpas atrás de si. Augusto falou primeiro. Disse que Rafael havia permitido que uma situação íntima contaminasse decisões corporativas, que advogados do grupo estavam sendo desviados, que a imprensa atacava o valor das ações e que a empresa não podia ser refém de uma disputa emocional com uma ex-esposa. Usou palavras como responsabilidade, legado e estabilidade. Vários conselheiros assentiram. Rafael esperou. Quando recebeu a palavra, não tentou parecer invulnerável. Admitiu falhas, reconheceu exposição e disse que havia sido enganado por pessoas que confiavam no medo como ferramenta de gestão. Então apresentou os documentos financeiros ligados à consultoria fantasma. A sala mudou de temperatura. Augusto manteve o rosto sereno, mas seus olhos se estreitaram. Rafael explicou que recursos do departamento filantrópico haviam circulado por empresas intermediárias e terminado em fornecedores ligados ao hospital. Mostrou autorizações, datas, repasses, reuniões privadas e mensagens de Camila. Não acusou sem base, deixou que os documentos ocupassem o espaço. Alguns acionistas, antes inclinados a apoiar Augusto, começaram a cochichar. O velho patriarca tentou rir, dizendo que aquilo era uma interpretação apressada. Rafael respondeu que interpretações apressadas tinham destruído seu casamento, mas números não choravam nem imploravam. Eles permaneciam. Augusto, então, cometeu o erro que sua própria arrogância preparara. Acusou assessores menores, sugeriu que Arthur extrapolara instruções. Insinuou que Camila falsificara mensagens para vender proteção. Ao tentar salvar a si mesmo, confirmou conhecer pessoas e processos que negara minutos antes. Marcelo, sentado ao lado de Rafael, anotou cada contradição. Beatriz, presente por chamada remota do hospital, ouviu com lágrimas silenciosas. Para ela, não era apenas a queda de um homem poderoso, era a morte definitiva da imagem de pai que, mesmo cruel, ela ainda tentara preservar em algum canto infantil da memória. Rafael não levantou a voz quando enfrentou Augusto, disse que o grupo seria submetido à auditoria independente, que contratos ligados ao hospital seriam suspensos, que qualquer conselheiro envolvido deveria se afastar e que ele próprio colocaria seu cargo à disposição após a conclusão da investigação, caso ficasse provado o uso indevido de recursos sob sua gestão. O gesto surpreendeu a sala. Augusto esperava que o filho protegesse o trono. Rafael escolheu colocar o trono sob julgamento. Pela primeira vez, o patriarca pareceu realmente velho, não pela idade, mas por descobrir que seu método já não comandava todos os herdeiros. A votação provisória não removeu Rafael. Ao contrário, aprovou a auditoria externa e afastou Augusto de qualquer função consultiva até o fim das apurações. Alguns o fizeram por ética, outros por medo de exposição. Mas o resultado foi o mesmo. Augusto saiu sem despedida, apoiado na bengala que agora parecia mais peso que símbolo. No elevador privativo, longe das câmeras, ele fechou os olhos e compreendeu que subestimara Helena, não porque ela fosse fraca, mas porque ele nunca levara a sério uma força que não precisava dominar para existir. Essa cegueira custara seu império invisível. Quando Rafael voltou ao hospital, a noite já cobria as janelas da maternidade. Helena estava no berçário, sentada ao lado da incubadora de Clara, que respirava sem suporte pela primeira vez. Mateus e Tomás dormiam no quarto sob os cuidados de Beatriz e Lúcia. Rafael parou à porta, sujo de cansaço e de uma tristeza que nenhum terno escondia. Helena não perguntou imediatamente o resultado. Olhava para Clara como se o mundo inteiro tivesse diminuído até caber na respiração regular da filha. Só depois disse, sem virar o rosto, "Você escolheu." Rafael aproximou-se devagar. "Escolhi tarde", respondeu. Helena fechou os olhos por um instante. Tarde não é o mesmo que nunca. A frase não era perdão, mas era menos fria que antes. Rafael contou o essencial da reunião, o afastamento de Augusto, a auditoria, as medidas tomadas. Não se apresentou como vencedor. Falou como alguém que acabara de entender o custo de uma herança contaminada. Helena ouviu. Depois tocou o vidro da incubadora.
Nossos filhos não precisam de um pai vencedor, Rafael. Precisam de um pai que não minta para parecer forte. Ele assentiu, e a vergonha em seu rosto não buscou fuga. Pediu desculpas então, não com discurso longo, mas com palavras diretas. Desculpou-se por não ter ouvido, por ter aceitado provas convenientes, por ter permitido que orgulho se vestisse de discernimento. Disse que não pediria volta, nem confiança imediata, nem lugar na vida dela que não tivesse sido reconstruído. Helena sentiu a garganta apertar. Durante meses desejara aquela cena, mas quando ela chegou, percebeu que o desejo de justiça havia crescido mais que o desejo de reparação romântica. Amor ferido não retorna ao ponto anterior. Sobrevive transformado ou não sobrevive, você pode ser pai, disse Helena, depois de longo silêncio. Não visitante, não dono, não sobrenome aparecendo em certidão para tranquilizar acionistas. Pai, isso significa noites, febres, consultas, escola, medo, fraldas, aniversários e a humildade de aprender quando eu souber mais que você. Rafael quase sorriu, mas os olhos estavam molhados. Eu aceito. Helena virou-se finalmente para ele. Não aceite como contrato. Viva como compromisso. Ele olhou para Clara, depois para Helena. Vou tentar todos os dias. Ela respondeu que tentar todos os dias era o mínimo, e naquela noite, o mínimo já era um começo. As semanas seguintes não foram simples, e por isso foram verdadeiras. Arthur perdeu definitivamente a direção do hospital e passou a responder a processos administrativos e investigação criminal por falsificação documental e intimidação de testemunhas. Augusto recolheu-se sob orientação. Foi convidada a participar de um comitê de proteção de pacientes contra abuso institucional. Ela aceitou apenas quando garantiram independência real. Não queria virar símbolo decorativo de uma limpeza feita para fotografias. Rafael aprendeu a chegar sem fazer barulho. No começo, trocou horários, confundiu mantas, segurou Mateus rígido demais e quase chorou quando Tomás teve cólica por 2 horas. Helena corrigia sem suavidade excessiva, mas também sem crueldade. Clara, a menor e mais teimosa, deixou o berçário depois dos irmãos, e Rafael esteve presente quando a pediatra autorizou alta completa. Beatriz tornou-se presença constante, não para vigiar, mas para construir laços que sua família quase perdera antes de começar. Lúcia visitou as crianças no último plantão de Helena como paciente, levando pequenos sapatinhos costurados por sua mãe. No dia da alta, o céu amanheceu limpo depois de muitos dias de chuva. Helena vestiu Clara com cuidado, ajeitou Mateus no bebê conforto e riu quando Tomás protestou como se discordasse do mundo inteiro. Rafael observava, pronto para ajudar, mas esperando instrução. Ela lhe entregou a bolsa com fraldas e documentos, um gesto comum que para ele teve o peso de confiança parcial. Ao saírem do quarto, enfermeiras pararam discretamente para vê-los passar. Ninguém aplaudiu. Ninguém transformou a cena em espetáculo. Ainda assim, havia respeito no silêncio, e Helena sentiu que ele a envolvia como uma luz discreta. Na entrada do hospital, alguns jornalistas ainda esperavam, mas mantidos à distância, por limites legais e por uma nova política institucional que Rafael financiara sem exigir placa com seu nome. Helena caminhou primeiro, carregando Clara. Rafael veio ao lado, com Mateus e Tomás acomodados, sem ultrapassá-la. Quando os flashes surgiram ao longe, ele olhou para ela, aguardando. Helena continuou andando. Não escondia o rosto. Não sorria para agradar. Apenas avançava, e aquele avanço era sua resposta a todos que haviam tentado reduzi-la a boato, fraqueza ou ameaça patrimonial. Meses depois, quando os trigêmeos já enchiam a casa de Helena com choros, risadas e uma bagunça que nenhuma agenda podia controlar, Rafael continuava chegando 3 vezes por semana e ficando mais do que o necessário. Não havia reconciliação anunciada, nem promessa pública de amor eterno, nem retorno apressado ao casamento. Havia conversas difíceis na cozinha, silêncios menos feridos, consultas divididas e uma noite em que Helena adormeceu no sofá enquanto Rafael ninava Clara sem pedir reconhecimento. Ao vê-los, Beatriz pensou que algumas famílias não renascem de grandes declarações. Renascem quando a verdade deixa espaço para o cuidado.
Helena ainda carregava cicatrizes, e Rafael sabia que muitas delas tinham seu nome, por isso não pedia esquecimento. Construía presença. Aprendeu que pedir perdão era uma porta, mas permanecer responsável era a casa inteira. Helena, por sua vez, descobriu que força não significava viver eternamente em guarda. Às vezes, força era permitir que alguém segurasse uma mamadeira às 3 da manhã, desde que esse alguém entendesse que confiança não era prêmio, era trabalho. Entre eles, o amor não voltou como incêndio juvenil. Voltou como uma brasa paciente, menos bonita aos olhos do mundo, mais capaz de aquecer o futuro. Na manhã em que os trigêmeos completaram 6 meses, Helena abriu a janela e deixou o sol entrar sobre os 3 berços alinhados. Rafael chegou com pão fresco e olheiras de quem aprendera que reuniões importantes podiam esperar uma vacina, mas uma vacina não esperava reuniões. Clara riu primeiro. Mateus respondeu com um balbúcio sério, e Tomás derrubou uma meia como se inaugurasse uma rebelião. Helena olhou para Rafael, e nenhum dos dois precisou nomear o que havia entre eles. Ainda não era final perfeito. Era algo melhor. Era verdadeiro, vivo e escolhido todos os dias.